Gente, boa noite, bem-vindo a mais uma aula de terça-feira à noite. Hoje a gente tem o prazer de receber o Pedro, que vai dar uma aula de um tema muito misterioso, muito, a gente tem muita dúvida sobre isso, que é insuficiência adrenal, quando que a gente vai pensar. O Pedro fez uma brincadeira R4, né, de clínica médica lá do Uhum. hospital, então eu sou R10, Pedro, meu Deus. É, Tempo Ele, passa. além disso, ele é preceptor da emergência da Clínica Médica do Odilon e professor substituto de Clínica Médica do HC. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado por você ter concordado de dar essa aula tão importante para a gente. Boa noite, pessoal. Obrigado, Clarice, pelo convite, Fiz a brincadeira de R4, porque a gente está sempre em aprendizado, né? E esse tema foi que ensinou muito, né? Eu lá no Comanejo, na época do Comanejo, junto com os meninos que estavam lá. Então, assim, eu quero tentar passar um pouquinho do que a gente estudou e que chegou à conclusão lá, sabe? É, Bem, nosso tema hoje é um tema misterioso, né? Ninguém sabe o que nós vamos conversar hoje, né? É um tema, Pedro, desculpa, só te às interromper vezes, um pouco rapidinho. esquecido. É que a sua câmera eu acho que está fechada, a gente não está te vendo, e acho que seria melhor a gente te Ah, ver. tá, deixa eu abrir aqui. Ai, pera. Deus, como é que abre a câmera? Gente, tecnologia não é meu forte. Ah, agora Aí deu. foi. Deu certo, vai lá. Eu peço desculpa pela minha voz, né? Que tá péssima, mas e pelos a crise de tosse que provavelmente terei aí durante esse tempinho, mas nós vamos juntos aí, nesses próximos minutos, né? Então, só para introduzir, queria trazer um caso, né, adaptado do que a gente teve como base. Um homem de 78 anos que chega na nossa sala, né, por uma pressão baixa, uma hipotensão e uma confusão. Uma pressão de 70 por 50. Na avaliação inicial dele, algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, uma via aérea que está tranquila. A parte pulmonar também, nada que chame muita atenção, uma expansibilidade boa, sons normais, uma frequência no limite superior, um pouco aumentada, mas não tem desaturação em ar ambiente. Mas na parte hemodinâmica já algo que chama atenção. Pulsos mais finos, o tempo de enchimento mais prolongado, a pressão baixa, mas do ritmo cardíaco nada. Um Glasgow reduzido, um Glasgow de 11, mas que mobiliza os quatro membros, uma glicemia boa, pupilas normais, e um edema aí discreto e simétrico de membros inferiores, também nada de muito exacerbado, né? Então, mais a questão cognitiva e a questão hemodinâmica é o que chama atenção, né? Alguém já quer arriscar alguma coisa do que faria nessa, só com a base na avaliação inicial? Essa primeira parte tem um pouco de interação, viu, gente? Sinta-se à vontade. É, e ainda muito inespecífico, ainda muito, né, variado, né? Enquanto a gente está chegando à nossa primeira conclusão, fazendo nosso primeiro raciocínio, chega, né, o acadêmico, né, o pessoal que foi conversar com a família, falando que esse moço teve uma história de uma prostração, uma mialgia, uma fadiga e uma hiporexia progressivas que começaram nos últimos 5 dias. Aí evoluiu nos últimos 2 dias com uma dor abdominal mais importante, náusea, cãibra, né? Umas câimbras de membros inferiores há 2 dias. E hoje ele veio, né? A UPA veio a sala vermelha, veio ao poli, por essa pior importante da prostração, comendo nada, e a hipotensão, que a familiar, que é a enfermeira, percebeu, né? Hoje, quando foi olhá-la em casa. Além disso, ele é um paciente hipertenso e obeso, né? Mas completamente funcional, sem queixa nenhuma, sem nenhuma outra comorbidade. E agora? Você já consegue pensar numa hipótese e numa conduta para esse nosso moço, para esse nosso cliente?
Pedro, o que eu estou pensando aqui, eu não sei se alguém estaria pensando, gente, para participar, pode abrir a câmera, né, Pedro? O objetivo é esse mesmo, né? Isso, exatamente. Inicialmente, eu pensaria em sepse. É, Era, eu também, era a né? minha primeira hipótese. Primeira hipótese, sepse hipotenso, prostrado, dor abdominal, até pensando no foco mais abdominal, talvez, né? Perfeito. E se a gente trocar a ideia que ele tem uma losartana e usa uma prednisona 40 miligramas aí há 3 anos, pensamento muda um pouco? Essa prédia por causa de quê? Ah, e tem uma história de um uso aí por causa de uma lesão de pele, um tempo atrás, que usou prednisona e melhorou e esqueceram. Nunca tiraram, nunca deixaram. E ele parou de usar tem 3 dias, tem 4, tem uma semana. É, aí suprimiu sem corticóide há uma semana, supressão, mas de qualquer jeito a gente teria que excluir sepse inicialmente, de qualquer maneira, né? Exatamente, né? Então, assim, já para começar a questão da problemática do assunto, é, vamos falar um pouquinho, nós vamos chegar nessa parte de discussão, né, mais do caso, voltar nele mais para frente. A gente vai falar hoje um pouquinho da insuficiência adrenal, né? Quando a gente tem uma suspeita de uma insuficiência adrenal, quando que a gente pensa nisso no paciente que brota para a gente com esses sintomas aí de uma instabilidade que muitas vezes a gente não tem nem muita história, nem muito pé para poder ir, né? É, bem, minhas referências, né, meus orientadores foram o Dynamed e o UpToDate, os principais sumários, e um ou outro estudo a gente vai conversar aqui ao longo da aula, sabe? Primeiro, por que que nós estamos aqui hoje, na terça-feira, 8 horas da noite, conversando desse assunto, né? A insuficiência adrenal, ela tem uma importância, uma prevalência não tão grande, mas muito, muito impactante, de 93 a 140, né, casos por milhão de pessoas. Mas só que desses casos, 15%, né, desses pacientes que têm insuficiência adrenal crônica complicam com crises adrenais. 15% deles têm essa complicação aguda que acabam parando no departamento de emergência. E por quê? O crescimento também dessa entidade, né, desse diagnóstico vem vertiginoso nos últimos anos por dois motivos principais, né? Primeiro, pelo uso de corticoide amplo, prolongado, né? Várias doenças que a gente não entendia, hoje a gente entende, usa corticoide, corticoide tem uma boa resposta, né? Melhora, é, é cada vez mais amplo o uso, e o paciente, a gente também tem o uso, às vezes, um pouco a mais, né? E o paciente também aprende, né? Ah, fez a sinusite, tomou, tomou prednisona, ah, melhorei, gostei, teve de novo, tomou por conta própria, e por aí vai. Né? E como efeito colateral de alguns tratamentos mais invasivos, a gente vai falar um pouquinho, né? Tocar um pouquinho para frente, mas neurocirurgias, quimioterapias, radioterapias focalizadas sem nervo central ou até de abdômen, tem como às vezes como efeito colateral complicação a lesão adrenal, né? E a insuficiência adrenal é mais comum no sexo feminino, né? Geralmente aí com uma prevalência por volta dos maior, nos 30 a 60 anos, né? Importante a gente ver que é muito associado a algumas doenças, outras doenças autoimunes, né? Principalmente diabetes, paciente com anemia perniciosa, gastrite autoimune, tem as famosas poliendocrinopatias autoimunes múltiplas, né? São várias alterações glandulares que eu sei, né, todo mundo aí conhece de cor todos os subtipos dela, né? Então, doença autoimune puxa doença autoimune. Então, sempre quando o paciente tem, por exemplo, às vezes vitiligo, né? Às vezes tem que começar a abrir o olho para outras autoimunidades que possam aparecer, né? E tem um impacto importante na mortalidade, né? O paciente com insuficiência adrenal ele tem 2 vezes a mortalidade para a mesma idade e sexo, né? Nenhum dos dois coloca um número assim muito bem definido, mas ele coloca que aumenta pelo menos de 2 vezes essa mortalidade, né? Muito impactado pela gravidade dos sintomas, aquele paciente que chega numa crise adrenal tão importante.
né, ter um prognóstico um pouco pior do que aquele que é diagnosticado no ambulatório, e o atraso, né? Então a gente tem, às vezes não pensou isso muito no início, não lembrou da existência dela, pode acarretar, né, numa mortalidade intra-hospitalar maior do que se a gente começar a raciocinar, né, voltado mais desde seu início. E claro, corticoide, né? Suas intensas complicações a longo prazo, nós vamos citar elas lá no finalzinho, coisa para a gente orientar para os pacientes, né? Que eles têm que ser avaliados, eles têm que ser acompanhados, essa medicação não pode ficar esquecida e retirada o mais precoce possível, se possível, né? Bem, passando um pouquinho dessa importância, né? A gente volta um pouco para as definições mais básicas. A insuficiência adrenal ela é dividida em três grandes grupos, né? A insuficiência adrenal periférica, que também é chamada de primária, é a incapacidade, né, da secreção do corticoide pela adrenal. É uma lesão da adrenal mesmo, né? É uma lesão que caracteristicamente pega todas as suas camadas, né? Tanto a produção de mineralocorticoide, quanto de glicocorticoide, quanto os corticoides sexuais, né? Enquanto quando a gente tem a outra, né, que é a insuficiência central, dividida, né, em secundária e terciária, secundária pela secreção, incapacidade da secreção do ACTH e terciária pelo CRH, né, hipofisária e hipotalâmica, respectivamente, já é uma deficiência que foca mais no glicocorticoide, né? A parte mineral de renina, aldosterona não é impactada. Isso é importante, a gente vai ter algumas diferenciações no quadro clínico ali, que a gente vai começando a pegar algumas pistas, né? E por último, que a gente não vai conversar muito hoje, né? João P. está me devendo um just in time disso aí já tempinho, nós vamos ainda trazer, é a deficiência de corticoide associada ao paciente com doença crítica, né? Que quando essa insuficiência ela é mais de demanda do que de produção, né? O corpo está num estado de estresse inflamatório, pró-inflamatório tão importante que mesmo o eixo funcionando no seu máximo não consegue adequar, né, a essa demanda, né? Muito bem, né? E como tudo, a insuficiência adrenal tem milhares de causas, né, para a gente pensar cada uma delas mais voltada a cada uma das suas locais, né? Primário, secundário, terciário. Primária é mais comum, doença autoimune, mais focada, né, na própria adrenal, mas também lembrar das doenças infecciosas, né? Paciente que chega muitas vezes com essa alteração, a gente pensar em vírus mais difíceis de acometer, citomegalovírus, Epstein-Barr, fungo, paracoco adora cometer adrenal, mas que queria salientar mesmo a tuberculose, né? Nunca esquecer da tuberculose, acometimento de adrenal, e o HIV, né? Após que muita gente já teve na enfermaria, paciente HIV positivo, que era uma hipotensão basal, que tinha um sódio meio estranho, que tinha um potássio meio estranho, então pode ser que já tinha algum cometimento aí da glândula pouco sintomático ou subclínico, né? E doenças também mais raras, infiltrativas, amiloidose, sarcoidose, linfoma, etc. Outra para a gente ficar de olho, eu queria ver até se vocês já viram isso acontecer, é uma complicação, principalmente de sepse, em grãos negativos. É a síndrome de Waterhouse, né? É hemorragia bilateral das duas adrenais, né? Você tem uma lesão, hemorragia local aguda com uma insuficiência adrenal aguda também. Já a secundária e terciária, elas têm quase as mesmas etiologias, né? Também puxando para infecciosa, infiltrativa, né? Nesse mesmo raciocínio da primária, mas também lembrar aí das lesões intracranianas, TCE, pós-operatório, quimioterapia, né? Os pacientes que fazem radiação localizada ou até total de crânio, né? A hemorragia na secundária é uma importante também, mas diferente da primária, não é hemorragia local. Você tem como complicação uma isquemia, como complicação de hemorragia do corpo, né? Mais comum que a gente já viu, a gente já estudou, é a síndrome de Sheehan,
né? A apoplexia, lesão hipofisária secundária a sangramento importante no periparto, né? E o mais importante, até deixei de vermelho aqui para ficar de olho, o uso externo de corticoide, que é de longe, né, a causa mais comum de insuficiência adrenal, ela é do tipo terciário. Ela vai inibir o eixo todo, como a gente vai ver, né, nos próximos slides. É, lembrando rápido, né, a nossa adrenal ela tem três camadas, né? Glomerulado, mielar, corticoide, fasciculado, do corticoide reticulado, os corticoides sexuais, né? Cada uma delas vai ser regido por um tipo de feedback diferente, né? Reticular a gente esquece um pouquinho, né? As três juntas formam o córtex, a medula a gente não vai entrar, né? Questão de adrenalina, noradrenalina, é outra conversa, né? Da parte dos eixos, né? O corticoide, o cortisol, ele é vinculado ao eixo mais tradicional, né? Que a gente está conversando. É o CRH, que é produzido pelo hipotálamo e estimula a hipófise. A hipófise produz o ACTH, que estimula a adrenal, e a adrenal estimula o cortisol, e o cortisol faz o feedback negativo de ambas as glândulas, né? É importante a gente ter isso na cabeça, por isso que eu trouxe, né? Só para relembrar, para o diagnóstico, né? A gente vai falar rapidamente, né? Do diagnóstico, a gente tem que localizar onde que está a nossa lesão do nosso paciente. E o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que não tem nada a ver com o cérebro, né? Não tem nada a ver com o hipotálamo e hipófise, né? Vai ser regido pelo volume intravascular, renina, angiotensina, aldosterona, aquele sistema que a gente já está todo mundo familiarizado, tem pouquíssima influência da CTH, né? Tanto que não nem é contabilizado, né? Nós vamos ver que pacientes não que têm lesão mais proximal nem mexem com esse tipo de feedback. Muito bem, passando essa parte inicial mais chata, assim, de lembrança de fisiologia, a avaliação do nosso paciente, né? Então, assim, a gente viu, né, o paciente que chega para a gente com sintomas extremamente inespecíficos, né, extremamente variáveis, e eu não consegui achar tão bem, né, é, likelihoods, assim, para ficar mais atento, né? O principal, né, pegando até um gancho na aula do Nardelli, que fez de crise tireotóxica, né? A crise adrenal, ela é semelhante, né? Você vai ter avaliar a lesão inicial, os sintomas mais iniciais, sintomas mais graves, e aí a crise propriamente dita, né? O principal sintoma, o mais comum, é fadiga, né? Um sintoma extremamente específico, né? Todo mundo tem fadiga, né? Então, não ajuda a gente a guiar. Anorexia, perda de peso, também são sintomas extremamente variados para a gente poder raciocinar desde o início como hipótese principal, né? Outras causas, outros sintomas, quando o paciente vai começando a ter uma insuficiência adrenal mais grave, a hipotensão postural, a mialgia, que embora já começam a gente começar a pensar mais, são também inespecíficos e começam a ter a sua prevalência, né, que eu coloquei aqui, mais reduzidas, né? O que chama atenção é a hiperpigmentação da pele. É uma lesão clássica, né? Ah, meu Deus, meu telefone acabou. Vixe. Clarice, dá um pause só na gravação, não dá stop, não, que daqui a pouco ele ressurge. Deve ter apertado algum botão sem querer, cara. Então, assim, né, a gente lembrando os sintomas um pouquinho mais graves, a gente estava falando aqui da parte da hiperpigmentação da pele, né? Classicamente associada àquela doença de Addison, né? Que é a deficiência autoimune tradicional da glândula, né? Ela pode acontecer até 74% das pessoas, né? Mas somente se o paciente tiver uma deficiência primária, né? Então, o paciente que tem alteração central de hipófise e hipotálamo, essa alteração não
aparece, porque ela depende, né, da hiperfunção, né, da hiperpresença do ACTH. E por último, a crise adrenal. Ela é mais focada em dor abdominal mesmo. Então, o paciente que pode até mimetizar um abdômen agudo, tem febre descrita, embora o pessoal coloque às vezes febre mais como um descompensador, né? Um contexto infeccioso que levou a isso, né? E síncope e hipotensão severa, choque. Eu queria marcar isso com vocês, a palavra refratário, né? Que é o principal momento da gente começar a pensar nesse paciente. Muitas vezes, insuficiência adrenal não vai ser nossa primeira hipótese, né? A maioria das vezes não vai, né? O que é comum, o que é raro, mas ela tem que estar ali como segunda opção, principalmente aqueles pacientes que não estão indo bem. Nós vamos falar disso daqui a alguns segundos. Só trazendo imagens, né? Essa hiperpigmentação acontece tanto em mucosa, né? Língua, céu da boca, e aqui o rostinho, né? De uma moça aí que tem essa hiperpigmentação da pele associada à doença de Addison. Não muito contente com essa parte, né, da avaliação inicial, trouxe, né, um caso controle, um estudo de caso controle, a maior evidência, né, disponível, né, que responde um pouquinho essa pergunta, né, publicado em 2013, né, alguns fatores preditivos da insuficiência adrenal em pacientes admitidos, né, em sala de emergência, né, na sala de cuidados agudos. O que ele traz para a gente é uma coisa bem frustra, sabe? De vários que eles pesquisaram, os fatores clínicos, né, mais associados à insuficiência adrenal é a retirada de corticóide recente. De todos que foram avaliados, ele que tem um valor P menor, né, menor que 0,001, e a náusea. Então, dá a entender que esses pacientes com insuficiência adrenal têm uma sensação de náusea maior ou desproporcional quando relacionada a outros quadros clínicos, mas com um valor P que foi significante, né, não tão significante quanto a ausência de corticoides, a retirada de corticoides. Né? De fatores laboratoriais, aí vem a hipercalemia e a eosinofilia. Né? São os fatores mais do laboratório mais associados, né, inespecíficos, mais associados à insuficiência adrenal, né, na nossa emergência. Bem, o diagnóstico, então, ele é difícil, né? A gente tem que ir atrás onde que está a nossa lesão. Para quem, então? Né? Aí a recomendação forte, mas de moderada qualidade. Né, ambos, né, o Dynamed e o Acute, eles recomendam fazer pesquisa em pacientes graves, né, e não especifica qual é acute ill, né, acute ill, mas, né, que é aqueles pacientes mais voltados à alta demanda de corticoide que não estão sendo supridos, né, e aqueles pacientes que têm sintomas sugestivos não explicados por outras causas. E aí fica assim, tá, né? Como é que a gente vai ver isso de maneira mais prática, né? Nós vamos chegar à nossa conclusão daqui a pouquinho, né? De alterações laboratoriais mais inespecíficas, né? A gente tem a hipercalemia e a hiponatremia. Isso é de ficar de olho. Alterações dicotômicas desculpa, de potássio e sódio. A, um dos diagnósticos diferenciais são alterações adrenais. Tá? Então, não só pela hipercalemia e hiponatremia, que é a insuficiência adrenal, ao contrário, também, às vezes, é, é marcante, né? A hipernatremia e a hipocalemia com uma nas lesões primárias, né? Quando o paciente tem lesão hipofisário e hipotalâmica, o eixo da renina, angiotensina, aldosterona está intacto. Então, as alterações já não vão aparecer, né? A eosinofilia é importante, né? O corticoide, ele é neutrofílico, tanto que no CTI, vocês já viram, na emergência, até na enfermaria lá com a gente, né? Volta e meia, a gente começa o corticoide
por X motivo, né, aquele paciente aumenta, né? O corticoide ele estimula a neutrofilia. Então, a ausência dele vai desviar a resposta para eosinófilo, para basófilo, né? Então, o paciente que tem uma eosinofilia ou eosinófilo em ascensão fala muito a favor de ter alguma alteração adrenal, né? Se tiver outra explicação. Hipoglicemia também, né? O cortisol como hormônio contra-insulínico, né? Paciente com deficiência tem essas hipoglicemias de repetição, mesmo na ausência de uso de insulina, né? Externa. Então, ficar de olho também pode ser um gancho para a gente começar a pensar nesses pacientes, né? Para a gente entrar um pouquinho mais em exames mais específicos, a gente tem que lembrar da parte mais difícil, né, que eu lembro da minha época, né, que eu estudei isso a primeira vez, que é o ritmo circadiano do corticoide. O corticoide não é constante ao longo do dia, né? 8 horas da manhã ele tem seu pico mais elevado e às, né, meia-noite tem seu pico mais baixo, né? É, e isso influencia em como que a gente vai pedir nossos exames. Bem, primeiro, isolismo, independentemente de onde for, de qual glândula é o processo. Mas esse paciente a gente precisa confirmar se ele tem esse hipocortisolismo mesmo. Os primeiros exames é o cortisol basal sérico das 8 horas da manhã e o salivar. O salivar ainda está em validação, né? Ele já foi bem validado para o excesso, né, adrenal, o Cushing, por exemplo, né? Mas ainda não tanto para insuficiência, né? Geralmente, cortisol basal sérico às 8 da manhã. Por quê? Se você medir o cortisol do paciente no momento que ele está, teoricamente, o mais alto e ainda é baixo, algo de errado não está certo, né? Então, é, é, diagnóstico realmente, né? Uma dose que seja de uma alta qualidade mesmo, a cortisotropina, né? Um análogo da CTH externo, a gente vai fazer 250 microgramas e dosar o cortisol do paciente no tempo zero, no tempo 30 e no tempo de 60 minutos, né? E vão ver como que aquele paciente responde, né? Se o cortisol explodir, né? Sair alto, ter um aumento lá acima de 500 microgramas, né? Tem que conferir os números. Aquele paciente não tem hipocortisolismo, né? Tem alguma outra coisa que tem que investigar. Se não tiver essa resposta, aquele paciente é, é, tem o diagnóstico de hipocortisolismo. A gente vai conseguir prosseguir nesse raciocínio. Outro teste que pode fazer, mas aí é mais, mais hardcore, assim, mais raiz, é o teste da insulina. Pode fazer a mesma coisa, mesmo raciocínio. Você vai fazer um estresse químico nesse paciente com insulina, 0,1 a 0,15 unidades por quilo, sem glicose, porque o objetivo é fazer uma hipoglicemia mesmo ali controlada, para estimular a liberação de cortisol, e dosar ele de 30 em 30 minutos por 2 horas. Como você já pode ter previsto aí só pela primeira fase, é um risco de complicação elevado, né? Pouco usado, hipoglicemia, complicações, né? E é contraindicado formalmente quando você tem um cortisol basal ali muito baixinho, né? Que pode precipitar a crise adrenal, aquele paciente ficar hipotenso, etc. E tal, ficar instável. Combinado? Bem, e eu trouxe uma última que eu achei interessante, né? Que isso é mais para o futuro também, né? Os testes têm uma revisão sistemática, uma meta-análise de 2016, lá do Jornal de Endocrinologia Metabólica, né, americano. Ele comparou o uso de uma micrograma versus as 250, né, que é essa tradicional. E viu que o uso de uma micrograma, nesse low dose, ele tem uma
uma sensibilidade, né, maior do que o alto, mas uma especificidade menor. Então, muitas vezes, pode ser usado, às vezes, como teste inicial, principalmente aqueles pacientes com diagnóstico de insuficiência adrenal secundária, uma suspeita de insuficiência adrenal secundária, que não tem alteração eletrolítica, por exemplo, né? Já está entrando aí dentro das avaliações, dos guidelines aí de endócrino, mas ainda o teste 250 ainda é o mais usado, tá? Só de curiosidade mesmo. E aí, estamos todos perdidos, né? Agora, de tanto hormônio, tanta coisa. Identificamos nosso paciente como não produtor de cortisol, né? Ele tem uma insuficiência adrenal, ele tem uma insuficiência do eixo, né? Onde que está isso? É um problema da adrenal ou um problema é, superior né, do sistema nervoso central? Primeira dosagem sérica do ACTH mesmo, às 8 horas da manhã também, pelo mesmo raciocínio, né? Se elevado, aquele CTH está lá, mas a glândula não está produzindo. A insuficiência ela é primária. Essa lesão está na glândula. Nós vamos caçar coisa nela para ver o que a gente acha. Se o ACTH estiver reduzido, ou ela é uma insuficiência secundária, o hipotálamo, a hipófise não está produzindo, ou uma insuficiência terciária, que o hipotálamo não está produzindo, né, o seu hormônio. Para diferenciar os dois, essa diferenciação muitas vezes não é feita na prática, você trouxe só de curiosidade, porque a conduta vai ser basicamente a mesma, é o teste da corticotropina, né? Um hormônio análogo ao CRH, né? Que estimula a hipófise. E o raciocínio é o mesmo. Uso aí essa dose de 1 a 100 microgramas por quilo, você vai dosar o ACTH e o cortisol de 15 em 15 minutos por 1 hora, depois 30 em 30 por 2, né? E ver a resposta dele frente ao estímulo desse hormônio. Se, se aumentou, né? Significa que faltava era o CRH. Então, o hipotálamo está prejudicado, sem insuficiência terciária. Vamos lá no cérebro dele caçar. Se reduzido, né, se o ACTH continuar reduzido, não é problema de estímulo, é problema de produção mesmo do ACTH. Então, a insuficiência da hipófise, né? É uma insuficiência secundária, mais de preciosismo do que realmente de impacto na nossa conduta, né? E o último passo é identificar essa etiologia, né? Com base no que a gente viu, se é glândula, hipófise ou hipotálamo, a gente vai lá guiar. Se nosso problema é na glândula mesmo, né? Avaliação abdominal, TC, ressonância, PET, anticorpos, tem alguns anticorpos específicos. E claro que você tem alguma suspeita diferente, a gente vai guiar os exames, né? Paciente com perda de peso, né? Sorologia para HIV, etc e tal. A gente vai guiando com base no quadro clínico como um todo. Já na ciência secundária e terciária, avaliação do sistema nervoso central mesmo, ressonância, tomografia, e esse também esses exames baseados na clínica como um todo do nosso moço. Muito bem. Depois disso tudo, né, nosso paciente está lá ainda em estado, né? Nós estamos aqui falando muito dos ciclos e dos cortisóis, e ele tá lá. Como é que a gente vai tratar essa crise adrenal, né? Bem, aí que é importante, né? Tudo isso que eu falei de localização torna-se pouco importante nesse momento, né? Na suspeita ou qualquer coisa do seu exame laboratorial ou clínico ou um exame físico que você tenha que leve a suspeita de que se você tem uma crise adrenal ou que tenha componente de crise adrenal, você vai começar a tratar. Sabe? Tratamento é empírico, uma hidrocortisona 100 miligramas imediatamente é V, depois 50 miligramas de 6 em 6 horas por 24 ou 48 horas, né? Dosagens contínuas, né? Em bomba de fusão contínua, 200 miligramas, né? Por dia, né? Dividida ao longo do dia numa infusão contínua também é indicado, né? Pode fazer o que for mais fácil. Lá no Odilon, geralmente a gente faz, né? Às vezes que eu fiz, deu certo, né? Com a hidrocortisona mesmo. Além disso, a gente tem alguns tratamentos adjuvantes, né? Embora o importante é repor o hormônio que está em falta, né? Fazer essa reposição de cristalóides, né? O pessoal recomenda aí fazer 1.500 de cristalóides em 2 horas, 1.000 na primeira hora, 500 na segunda, né? Mas é claro, a gente vai guiando, né? Com ultrassom à beira do leito, com avaliação
volêmica seriada, a gente vai guiando, ver se pode fazer mais ou não fazer isso tudo, né? Além da vigilância glicêmica, esses pacientes fazem muita hipoglicemia antes do tratamento, e quando a gente começa a hidrocortisona, eles fazem muita hiperglicemia, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, fica de olho, né? Dá a insulina necessária, dá a reposição de glicose necessária para cada um. Investigar nosso tratamento descompensador aí, né? Como a Clarice bem disse, a sepsis está sempre aí, como um dos principais compensadores para a gente tratar concomitante, né? E o tratamento crônico, a gente não vai entrar muito em detalhe, também para não estender demais, é a reposição de prednisona, né, associada à fluocortisona, se a lesão primária tiver cometimento dos mineralocorticoides. E por último, para a gente já finalizando, orientar nosso paciente, Não é muito papel, às vezes, muito da sala de emergência está muito alta, né? Às vezes eles acabam indo para outras unidades de internação, mas caso aquele paciente que vá, saia de alta e tudo, a gente sempre é bom a gente orientar, né? Não que às vezes o corticoide não seja o motivo que ele foi, mas que você vê que ele está usando corticoide, mesmo que seja adequadamente, a gente ter as orientações de cuidado, né? Mas sempre bem orientar o paciente, principalmente no manejo das complicações. Hipertensão, diabetes, depressão, imunossupressão, né? Dislipidemia, catarata. Então, muitas vezes é bom esse paciente ter vinculado ao serviço fetal, né? Imunossupressão, ficar de olho, né? Orientar ele a procurar atendimento mais rápido, no caso de suspeita de infecção, de febre. A doença óssea, então, todos aqueles pacientes que usam corticoide por mais de 3 semanas, né? Tem que ser avaliado quanto a doença óssea, no mínimo que ele ganha um cálcio e uma vitamina D já de reposição, né? Os bifosfonados têm as suas outras indicações, que também já foge um pouco, mas pelo menos o cálcio e vitamina D, né? Esse moço já ganha para casa, né? E educar o paciente, né? Sempre lembrar dele que essa medicação é uma medicação perigosa, tanto por ficar muito tempo, quanto para desmamar lentamente, né? É, então, todos aqueles pacientes que precisam ser desmamados são quem? Aqueles que usam 5 miligramas de prednisona ou mais, de dose da prednisona mesmo, ou seus equivalentes, né? Por mais de 3 semanas. Então, todo paciente que tem essa dosagem, ou que você olhe para ele e ele tem uma aparência cushingoide, né? São pacientes que se supõe que ele tem já uma supressão da adrenal pela essa prednisona externa, você vai ter que fazer esse desmame lento. Se retirada abrupta pode precipitar a crise. E lembrar daqueles pacientes dos dias doentes, né? Os sick days, né? Lembrar aquele paciente que quando você está doente, quando você vai fazer uma cirurgia, quando você vai ser submetido a algum estresse orgânico, aquele paciente precisa de uma dose extra de cortisona, né? Se lembrar que nosso eixo está suprimido. Então, o paciente que usa corticoide, né, longamente, a gente, né, dá uma dose extra quando ele está doente ou quando ele vai fazer o preparo pré-operatório, né? Sofia, que está aí, não vai me deixar mentir sozinho. O nosso moço. Falamos aí muito, muito, muito. O que aconteceu com o nosso paciente, né? Iniciamos suporte hemodinâmico para ele, começamos com cristalóide, guiamos aí por avaliação, pelo ultrassom, né? Roubamos o ultrassom do poli várias vezes aquele dia para passar nele, fomos guiando e tudo, e começamos a hidrocortisona aí, como a gente descreveu, né? Depois passamos para prednisona oral. E paz, ele melhorou, né? Teve melhora hemodinâmica, melhora cognitiva, retornou ao seu basal. Foi até muito impactante, né? Que esse paciente a gente admitiu ele na quinta-feira, né? Sexta-feira começamos tudo na quinta. Sexta-feira ainda estava tinha melhorado, mas estava a parte hemodinâmica tinha melhorado, a parte cognitiva ainda não. Passamos por fim de semana, eu fui para casa preocupado. Nossa senhora, o que está acontecendo? Cheguei na segunda, a primeira coisa que eu fui ver foi ele, né? Vi que ele não tinha ido para o CTI, então ou deu muito bom ou deu muito ruim, né? Quando eu fui lá, cheguei para dar oi, dei bom dia, ele, bom dia, como vai? Eu falei, gente, que loucura, como acordou? Então, é isso, retornou seu basal domiciliar e ele teve alta aí já com orientação desse desmame progressivo e todos esses cuidados. Foi bem para casa. Para nós concluir, para acabar, né, que já deu aí já um tempinho bom, né, a variação cuidadosa, gente. Então, assim, para quem, quando pensar
o Braga deu spoiler, né? Sempre. A gente sempre tem que pensar um paciente grave, numa insuficiência adrenal, né? Uma avaliação cuidadosa dessa história, das comorbidades, rever sempre as medicações que esse paciente usa e as medicações interrompidas. Muitas vezes a gente esquece de perguntar: ah, parou de usar alguma coisa recente? Né? Esse, por exemplo, foi um, né? A gente perguntou, né? Porque, assim, Sofia que teve a ideia, Sofia agora é R2, né? Não é a chefe ainda não. É, que deu a ideia de perguntar e que deu o nosso insight e a reavaliação constante. Né? E aí a grande mensagem da aula, eu acho que vocês saírem daqui, né, com isso já me deixa assim extremamente feliz. Então, cuidado com o paciente que não vai bem, né? Ah, uma suspeita de sepse, uma avaliação de sepse, fez as medidas iniciais, antibiótico, nora, volume, ele não está melhorando, está esquisito, está estranho. Abre a cabeça, pensa um pouco outras coisas que podem acontecer, sabe? Inconsistências. Nossa, esse paciente está com choque séptico, está com pneumonia, está com uma consolidação, está com eosinofilia, que estranho. Não está com uma neutrofilia como é esperado. Será que tem coisa a mais para a gente tratar? Né? E pedir ajuda. Né? Sempre que a gente tem um caso mais difícil, um caso mais complexo, pedir ajuda. Ai, alguém mais experiente, né? Questão de especialidade, a gente tem nossa rede de apoio aí, né, de colegas muito boas, a gente, né, pede, pessoal ajuda, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né, a gente vai construindo aí o melhor tratamento para o nosso paciente, né, e se suspeita, iniciar o tratamento, né, ataca primeiro, pergunta depois, né, se tem alguma coisa que te leve a esse pensamento, usar a hidrocortisona para tirar isso da equação, tá bom? Muito obrigado. É isso mesmo para a gente conversar. Tá?